quarentena, ela tá nos trazendo o momento da quarentena, esses dias de isolamento, e eu volto a frisar, o isolamento é físico, não é para ser um isolamento social, você precisa continuar conectado com as pessoas, ligar por vídeo, se preocupar com as pessoas, como elas estão, conversar, não se isole, o isolamento é só físico. E a quarentena, esses dias de quarentena, tá nos trazendo um grande aprendizado, um aprendizado muito importante, o retorno à essência, o mundo inteiro. Pela primeira vez, não é mais só uma condição do Brasil, não é uma situação difícil só da América Latina, não é uma situação difícil só para os mais pobres, os mais injustiçados, só para as mulheres, só para as crianças, só para os homens. É a mesma situação, nós estamos todos no mesmo barco, cada um, claro, enfrentando com as suas condições. Continuam ainda os mais privilegiados e os menos. Alguns passam por essa situação mais fácil e outros de forma mais difícil. Mas todos nós, de alguma forma, do mais privilegiado ao mais injustiçado, o mundo inteiro está fazendo um retorno à essência. E o que é essa essência? Ser humano, humanidade. É todo mundo começar a lembrar o que realmente é importante nessa vida. O que realmente nos traz bem-estar e felicidade. É hora da gente cuidar muito mais da nossa casa do que com a aparência que a gente coloca lá fora. É hora de nós investirmos muito mais nos relacionamentos que nós temos próximos do que aqueles contatos com a nossa rede de network, com os nossos interesses que a gente tem lá fora socialmente. Quem realmente está se preocupando com você? É o retorno a perceber o que realmente importa. E o principal, depois que isso tudo acabar, todos nós vamos valorizar muito mais o que realmente nos traz felicidade. Que sabe o que é? Não é novidade, não é luxo. É simplesmente ter a liberdade e saúde para viver uma vida normal. A vida normal, o ordinário, isso é o mais importante. E esse retorno à essência de mostrar ao mundo que os mais poderosos, o dinheiro, não podem controlar tudo. Nós não temos o controle total da nossa vida. De um dia para a noite, numa terça-feira qualquer, tudo pode mudar. Tudo que está nos seus planos pode não valer mais. Tudo que você tem, você pode nem ter saúde ou liberdade para usufruir. Não é você que manda. Isso nos traz uma essência de quem nós somos, do quanto a humanidade precisa acordar. No momento que sumiu o barulho, as ruas estão mais silenciosas. O que está gritando? Para a maioria das pessoas, o barulho interno. O que realmente incomoda de verdade. As ruas estão silenciosas, mas a sua mente está gritando. Porque está te mostrando e está te trazendo muitas reflexões. Está te obrigando a ter um tempo com você mesmo. Está te mostrando que a coisa mais importante da vida não é dinheiro, não é status, não é o trabalho. É o tempo. É o tempo que a gente tem. E por incrível que pareça, tem algumas pessoas que estão não conseguindo viver com o seu próprio tempo, com a sua própria companhia. A gente passa a nossa vida toda com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias emoções, mas poucas pessoas as conhecem. A maioria das pessoas não consegue nem conviver consigo mesmo. Não possui nenhum nível médio de autoconhecimento. E agora chega numa situação em que sobra tempo, em que não tem tantos horários, não tem tantos prazos, não tem tanto trabalho, não tem tantos afazeres na vida, na rua, e a pessoa não sabe nem o que faz, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tenho para arrumar. São aquelas pessoas que muitas vezes
têm uma vida social muito bacana, mas nunca arrumaram a cama do quarto. Acordam e já saem, nunca prestaram atenção no seu dia a dia, nas suas próprias condições. Uma coisa certa que a quarentena nos ensinou é que as pessoas, infelizmente, mas as pessoas sim, a maioria das pessoas precisam sofrer para conseguir evoluir. Toda crise tem 3 aspectos. Ela é temporária, não vai durar para sempre. Assim como os momentos bons na vida não duram para sempre, os momentos ruins também não duram para sempre. E por isso que a gente precisa, nos momentos bons, usufruir, aproveitar. E os momentos ruins, nós temos paciência e fé de que eles vão passar. Então, toda crise tem um prazo de validade, uma solução. Toda crise tem uma solução. Por pior que seja o problema que você esteja passando e que você ainda vai passar com as consequências dessa quarentena, alguma solução vai ter, tá bem? E o terceiro aspecto que toda crise tem é que ela sempre nos traz uma lição. E por isso que hoje eu trouxe para o Bate-Papo C o que a quarentena me ensinou. Então começa a refletir que tipo de lição você vai tirar disso. Tem pessoas que estão dizendo, nossa, eu não estou aguentando a minha ansiedade em casa, eu não estou aguentando a quarentena. E eu digo para vocês, de praticamente todas as pessoas que eu escuto isso, são pessoas que não é a quarentena. Elas sempre estão ansiosas. Elas já estavam assim. Elas sempre estão reclamando. Elas já estavam insatisfeitas. Só que elas não percebiam. Elas não davam bola. Elas buscavam válvulas de escape. Para não pensar nos meus problemas, eu vou sair. Para não pensar nos meus problemas, eu vou usar drogas, eu vou beber, eu vou usar álcool. Sempre com o refúgio. Eu vou ver outras pessoas, eu vou me importar mais com a vida dos outros do que com a minha. De repente, todas as válvulas de escape sumiram. E agora ela percebeu que ela está ansiosa e não está mais aguentando a quarentena. Tudo é questão de autodesenvolvimento. É se conhecer, autoconhecimento, para depois se desenvolver. Ninguém começa a evoluir sem antes se perceber. Às vezes foca tanto em evoluir profissionalmente, aumentar o currículo e não se dá conta do quanto tem que melhorar pessoalmente, e isso eu digo no se conhecer, e espiritualmente, do entender o sentido das coisas que faz. Não viver à toa, sem perceber nada. Começar a se perceber, a se avaliar, a pensar nas suas atitudes, a gostar da sua própria companhia. Outra coisa importante também para as pessoas que reclamam muito é também um aprendizado que a quarentena está me mostrando. Não fica reclamando muito das suas questões para os outros. Infelizmente, eu vou te falar uma coisa que é a maior realidade. A maioria das pessoas, quando você fala sobre os seus problemas, quando você reclama sobre os seus problemas, a maioria das pessoas não se importa. A maior parte das pessoas que conversam com você sobre os seus problemas estão curiosas. Elas querem saber. E muitas vezes porque elas têm questão delas, e aí se importar e escutar o problema do outro até alivia. Mas se importar de verdade, se importar mesmo com o seu bem-estar, são poucas. A maioria das pessoas que estão falando com você hoje em dia, até principalmente no WhatsApp, eu te garanto, é mais para perpetuar notícias, para dividir o desespero dela. Ai, olha o que eu li, as pessoas têm que saber disso porque eu tô preocupada. Vou dividir a minha preocupação com os outros. Mas são poucas que estão te ligando ou te mandando um WhatsApp, mensagem, porque estão preocupadas genuinamente com você. E são essas pessoas que agora você tem que aprender a valorizar. Porque a maioria das pessoas quer apenas conversar, quer dividir problemas,
quer aliviar os seus próprios. A maior parte das pessoas não se importa com os outros. A maior prova de que isso tá ficando super evidente é as pessoas que conseguem adquirir algo, né? Chega ali numa prateleira de supermercado, tem 15 álcool gel, vai lá e pega os 15. E não tá nem aí para as pessoas que estão atrás e que não vão conseguir comprar. O que adianta você ter 10 litros de álcool gel se as pessoas na sua volta podem estar todas contaminadas? É muito melhor cada um ter uma proporção razoável, o que serve para cada um. Então isso nos traz o quanto a gente precisa pensar no coletivo. Porque de verdade, genuinamente, a maioria das pessoas não se importam uns com os outros. Essa é a verdade. Vamos pensar quantas pessoas você acha que de verdade se importam com você. Quem tiver 10 é um abençoado. Quem tiver 10 pessoas que realmente se importam com você e que não procuram você por curiosidade sobre a sua vida ou para te aliviar um problema. E eu vou dizer uma coisa, a maioria das pessoas não são más. Não! Pessoas boas tomam atitudes ruins. Pessoas boas apresentam más atitudes. Sabe por quê? Não é por maldade. É pelo simples fato de serem incapazes de se importar. Por não terem aprendido isso. Por terem aprendido a só se preocupar com você e com os seus. E nunca no coletivo. É incapacidade empática. Tem pessoas que nunca conseguem se colocar no lugar dos outros. Por incapacidade cognitiva mesmo. Se você pensar, pessoas boas estão tendo atitudes ruins. E às vezes a gente acaba até pensando que até aquela atitude não é tão ruim, porque a gente acaba não acreditando que aquela pessoa é má. É, porque aquela pessoa não é má, ela só tem atitudes más, porque é a nossa cultura. E por isso é que o país está como está. Basta ver as diferentes formas das diferentes culturas de encarar esse problema. O porquê que nós não estamos entrando no coletivo? Por simples falta de capacidade, de não ter aprendido a se importar com os outros. Porque a gente aprendeu a viver individualmente. A gente não entendeu que a gente só vai vencer, que a gente só vai evoluir andando em matilha. Isso a gente tem que aprender com os animais. A gente não sabe. A gente está acostumado a só cuidar da sua própria casa, a olhar para o seu próprio umbigo, a viver individualmente. E isso, infelizmente, tragédias nos ensinam. Muitas vezes é só através da tragédia que muitas culturas sabem, têm valores mais humanitários, justamente por já terem vivido situações piores do que essa, como desastres ambientais, terremotos, tsunami, guerras. A gente ainda não tinha aprendido. A quarentena também nos mostra e nos ensina o que eu sempre digo para vocês. Pensamento positivo nem sempre ajuda, mas pensamento negativo sempre atrapalha. E o pensamento, a sua forma de pensar, de interpretar uma situação, muda completamente a sua realidade. Você escolhe a vida que você tem. Você escolhe o tipo de dia que você vai ter. Todos estamos vivendo uma situação parecida. E muitos até mesmo na sua mesma condição, com o mesmo problema que você. Tem pessoas que veem isso de forma mais otimista. A otimista não é se iludir e não ver problema nenhum. O otimismo é pensar, um problema está acontecendo, eu estou enxergando, mas eu acredito que eu dou conta. Eu acredito que tudo vai dar certo e isso vai passar. Isso é ser otimista.